Que bom, que bom é estar mais uma vez com vocês. Eu amo fazer esses vídeos. Em todos esses anos que eu tenho feito vídeo, eu não sei o que é preguiça, eu não sei o que é indisposição, eu não sei o que é vontade de parar. Não, a minha vontade de continuar só aumenta. Por quê? Porque eu gosto muito de interagir com vocês, mostrando meus bebezinhos queridos, lendo aquelas historinhas que sempre traz algum ensinamentozinho para a gente refletir, porque afinal de contas, a autoeducação está presente na nossa vida em qualquer idade. Então a gente sempre aproveita alguma coisa como ensinamento para a nossa convivência em sociedade. E olha só quem eu tô trazendo hoje. Eu tô trazendo esse menino, esse moreno maravilhoso. Olha, minha gente. Olha aqui. Um sono tão grande. Olha aí. Olha que coisinha fofa. Lindo, né? E aí, como é que foi o domingo de vocês? Tudo bem? Maravilhoso? Mais ou menos? Legalzinho? Então já tá bom, já tá valendo. E qual será a historinha que hoje a gente vai refletir? Uma bem gostosa. A gralha enfeitada com penas de pavão. Como os pavões andassem em época de muda, uma gralha teve a ideia de aproveitar as penas caídas. Enfeito-me com estas penas e viro o pavão. Simples, né? Os pavões perdendo as penas, a gralha aproveitou as penas caídas e achou que, usando as penas de pavão, iria se transformar num deles, não é? Disse e fez. Ornamentou-se com as lindas penas de olhos azuis e saiu pavoneando por aí afora, rumo ao terreiro das gralhas, na certeza de produzir um maravilhoso efeito. A gralha botou as penas do pavão, como diz, com aqueles olhos azuis, porque a pena do pavão tem assim um enfeite, né? Uma bola assim azul que parece um olho, não é? Ficou linda, maravilhosa. E qual foi a ideia dela? Vou lá pro meio dos pavões, pensando pro meio das gralhas. Minto, ela se pavoneou toda e foi para o meio das mesmas gralhas, pensando que ia chegando lá e ia acontecer. Será que aconteceu? Vamos lá, né? Mas o trunfo lhe saiu às avessas e não deu certo. As gralhas perceberam o embuste, riram-se dela e enxotaram-na à força de bicadas. Olha só o que as gralhas fizeram. Reconheceram? Riram, fizeram troça dela, ainda deram bicadas para ela sair de lá do meio delas. Será que ela se deu por vencida? Podia, né, minha gente, ter parado por aí. Mas a gralha continuou insistindo no plano mirabolante dela e decidiu o quê? Vamos lá. Corrida assim dali, dirigiu-se ao terreiro dos pavões, pensando lá consigo: fui tola. Desde que tenho penas de pavão, pavão sou. E só entre pavões
poderei viver. Ela pensou que o fato das gralhas terem enxotado e rido dela é porque ali não era o terreno dela, era para ela ter ido, era para o meio dos pavões. Ei, agora ela jogou pesado, né? E foi para o meio dos pavões, sim. Mau cálculo, mais uma vez parece que ela se deu mal. No terreiro dos pavões, coisa igual lhe aconteceu. Os pavões de verdade reconheceram o pavão de mentira, que era a gralha, né? E também acorreram de lá sem dó. E a pobre tola gralha, toda bicada e esfolada, ficou sozinha no mundo. Deixou de ser gralha e não chegou a ser pavão, conseguindo apenas o ódio de umas e o desprezo de outras. Moral da história: quem não assume o que é em sua essência acaba sem lugar para si, acaba sozinha, no sentido de se achar totalmente deslocada de tudo. Eu acho que essa foi a lição fundamental dessa historinha, porque a gralha utilizou um recurso de se cobrir com as penas do pavão, tentou primeiro esnobar em cima das outras gralhas, não conseguiu, foi reconhecida, foi enxotada, foi bicada, aí foi para o lado dos pavões, achando que ia passar despercebida, que eles iam achar que de fato aquilo era um pavão que estava entre eles. Mas aconteceu a mesma coisa, foi enxotada. E o que é pior, nem as gralhas e nem os pavões aceitaram mais que ela ficasse entre eles. E ela ficou sozinha para aprender a ser quem de fato ela era. Isso é uma decisão nossa. Quem é que eu sou na minha essência? Pois aí eu assumo quem eu sou e na medida que eu sou verdadeira, que eu não preciso me cobrir de penas falsas, eu não preciso aparentar aquilo que eu não sou para tentar agradar o outro, aí eu fico na minha e só se aproxima de mim aqueles que forem iguais a mim. Não exatamente iguais no modo de ser, na aparência, mas aqueles que respeitarem quem eu sou. Aqueles que entenderem que a minha essência é aquela, eu não sou aquilo, não é para machucar A, B ou C, eu sou aquilo porque é como eu me constituo, como eu me sinto bem no mundo. Se eu gosto, por exemplo, só puxando a sardinha para minha lata, se eu gosto de conviver com animais, eu sou isso. Eu sou aquela que gosta muito de animais e que dedica a vida dela a conviver com animais. Se eu gosto de conviver com bonecas, é porque essa é a minha essência. Eu me sinto bem assim. Não significa dizer que eu não gosto de todas as outras coisas que existem, mas significa dizer que aquilo é o que mais me identifica e que me faz bem viver naquele meio. Então, minha gente, mas até que a gente dá para entender quando eu digo que eu gosto de conviver com bonecas, porque quem não gosta de conviver com uma coisinha bonitinha dessa, hein, minha gente? Vocês gostam, não gostam? Vocês acham lindo, não acham? Um bebezinho fofinho desse jeito? Ainda faz pose, a gente deita ele e ele fica todo cheio de pose, minha gente, todo lindo. Aí depois a gente pega assim no colo e ele continua fazendo as poses dele. E aí eu não vou mais falar porque ele precisa continuar dormindo. Eu vou agora fazer silêncio e continuar ninando ele aqui, nesse balancinho gostoso e desejando para vocês um ótimo final de domingo e uma semana maravilhosa.